satisfação estar aqui, uma alegria estar com todo mundo para falar de um tema que eu tenho um carinho enorme, que é folclore. E eu queria começar perguntando, na verdade, aqui dá para ver a plateia, quando fala folclore, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Pensa um pouquinho. Eu já imaginei. Assim, ó, quem pensou em Saci? Só fazer uma enquete aqui. Mula sem cabeça, Curupira, Iara. O Saci é campeão disparado com mais de 90%. Aí ele ganha no primeiro turno, sossegado, dos outros personagens. E é curioso, se a gente colocar no Google, na pesquisa de imagens, folclore, as 10 primeiras páginas vão ser só com personagens de lendas, né, do nosso folclore. Mas a minha pergunta é, será que folclore é só lenda? Será que ele se resume a isso? A lendas? Né? E aí que vai a reflexão. O folclore, na verdade, esse termo foi usado pela primeira vez em 1846 por um arqueólogo inglês chamado William John Townes, no dia 22 de agosto. Por isso que é comemorado o Dia do Folclore, dia 22 de agosto. E a tradução de folclore seria sabedoria popular, conhecimento popular. Né? Folclore são todas as características, são os saberes, os conhecimentos que são passados de tradição, de geração em geração, né? Todos os costumes que caracterizam um povo, que caracterizam uma comunidade. É o que nos faz entender como pertencentes a um lugar. As lendas fazem parte disso, né? Elas estão dentro, mas o problema é que elas não são só isso. Essa que é a questão. E a gente tem o costume de reduzir o folclore à lenda. E aí a gente cai num problema que queria que vocês pensassem comigo. O folclore ele pegou um sentido pejorativo. Muitas vezes a gente associa folclore com coisas passadas, com coisas que não existem mais, que é mentira. Pode ver que em frases, às vezes, a gente pode usar isso. Né? Quando a gente comenta, a Câmara dos Deputados, isso é folclore. Quer dizer, isso não existe mais, é balela. Um determinado time, esse é folclore. Ou alguém conta uma história para você fala, não, é folclore. No sentido de mentira, falso, algo que está esquecido, algo que não existe mais. E o folclore é o contrário disso. Essa que é a parte triste da história. O folclore é vivo. O folclore está presente, ele é dinâmico. E ele está no nosso dia a dia. E a gente, infelizmente, tem a tradição de pensar ele distante. Né? Vocês já pensaram que o folclore pode estar presente nas coisas que a gente faz? Vamos tentar pensar assim, já que o folclore é tudo que caracteriza um povo, o que será que a gente podia pensar no nosso dia a dia, uma coisa próxima que poderia caracterizar o brasileiro? Né? Ou a nossa comunidade, ou a gente, como paulista, como mineiro, como que a gente poderia se identificar? Vamos pensar em coisas simples, não distantes, muito próximo da gente. Vamos pensar na comida. A gente tem os pratos tradicionais brasileiros, podia falar vatapá, feijoada, né? Uma moqueca, uma receita de pão de queijo, uma pamonha. Mas vamos pensar muito próximo mesmo. Alguém imaginou arroz e feijão? Ninguém. Tadinho do arroz e feijão. O arroz e feijão, você pensa uma comida mais brasileira que arroz e feijão. Você pode viajar de norte a sul do Brasil, se for num restaurante, dificilmente não vai ter um arroz e feijão. Vocês concordam? Sempre vai estar ali presente. Né? E quando você está comendo arroz e feijão, alguém já pensou assim, nossa, estou aqui celebrando o folclore nacional. Que alegria, né? Dia 22 de agosto. Vou fazer aquele arroz e feijão, vou preparar, porque não vamos celebrar a nossa cultura. Né? Não, aquilo é natural. Você come arroz e feijão sem ficar pensando. Aquilo faz parte de você. Né? Eu tenho certeza, se alguém um dia viajar para fora do Brasil, vai sentir muita falta do arroz e feijão. Porque ele faz parte da nossa essência. Né? Ele faz a gente se sentir em casa. Então, quando você está fora e não tem isso perto de você, você vai se sentir distante, você vai se sentir longe de casa. E saindo da comida, vamos pensar no nosso costume. Se alguém der um espirro aqui, alguém vai falar alguma coisa, será? Saúde. Né? E o outro responde o quê? Amém. Alguém ensinou para a gente isso um dia na escola, você pegou uma tabela, fala, todo brasileiro, quando um outro brasileiro espirrar, o brasileiro do lado, obrigatoriamente, tem que falar saúde. E o outro, em resposta, em agradecimento, fala amém. Não fala, a gente viveu isso naturalmente, isso é passado para a gente, você vendo isso acontecer. Né? E isso faz parte da nossa essência.
Não sei se acontece com vocês, mas se alguém espirrar e ninguém fala nada, o cara está fazendo Enem, o sujeito espirrou do lado, aquele silêncio, me dá uma agonia desesperadora de não ouvir um saúde. Né? E se o outro não responde um amém, Jesus, né? O amém está sendo substituído pelo obrigado, e nós estamos rompendo um pouquinho a tradição. Mas isso faz parte da nossa essência. Se alguém chegou na sua casa, se oferece um cafezinho, ou você aceita um café, né? Todos os outros costumes, a receita da sua avó, né? A nossa riqueza de música, de dança que a gente tem, os ritmos tradicionais, maracatu, samba, jongo, congada, folia de reis, catira, as duplas tradicionais caipiras. O Brasil é um dos países mais ricos em diversidade de música e dança. Disparado. Então a gente está... E isso não está morto, isso não está esquecido, isso não é passado. Isso é um folclore vivo, é presente. Quando alguém espirra e você fala saúde, você está fazendo isso, é a nossa essência. O folclore não está parado. E a gente muitas vezes imagina esse folclore distante, né? E a gente tem uma tradição, infelizmente, que é triste aí, de negar a nossa essência, de negar a nossa tradição, de negar as nossas manifestações culturais. Né? Isso vem por parte da população, e um dos aspectos principais, eu acredito, que é pela falta de conhecimento mesmo, de saber que existe, e de valorização, né, dessas tradições, e por parte também do nosso poder público, por parte do Estado, que não cuida das tradições. Né? A gente ainda tem, o Brasil ainda é muito precário nisso. O governo deveria olhar com mais carinho, olhar dando apoio, dando a manutenção para todas as comunidades, para os mestres, para os artesãos, para os músicos, né, que preservam as tradições populares. Por que isso? Porque são nessas pessoas que está a essência da nossa identidade. Se o folclore morre, a gente deixa de ser um povo com característica, que nem uma árvore. Né? Uma vez com um mestre violeiro, conversando com ele, ele deu esse exemplo para mim. Eu achei muito bonito quando ele falou: ó Pedro, se a árvore morre, se a raiz da árvore morre, ela despenca, ela não se sustenta. O folclore é isso. O folclore é essa raiz que sustenta toda a nossa identidade. E nosso governo ainda é muito precário nisso. E eu queria dar um exemplo de, em alguns países, eles têm já esse olhar de conscientização sobre a importância, né, do folclore. Uma situação num programa de TV, eles estavam entrevistados na Suíça, entrevistaram um produtor rural que produzia o queijo suíço tradicional. E ele mostrou todo o procedimento de preparo desse queijo, que ele produzia pela forma artesanal, nada mecanizado, desde quando tira o leite, o tempo que o queijo fica descansando. Ele ficava numa forma de madeira que era tirada de uma árvore, de uma casca de árvore específica, super trabalhoso. E a repórter chegou para ele e perguntou, falou: mas compensa financeiramente você produzir isso? Né? E ele respondeu: compensa porque eu recebo pela venda dos queijos, né, o resultado do queijo era fenomenal, mas o governo ele me paga uma verba, né, me paga todo mês para eu continuar produzindo da mesma forma, sem mecanizar. Ele me paga, inclusive, para eu manter a estética da minha fazenda. Sabe aquela paisagem bonita que a gente vê, aquelas casinhas cobertas de neve, né, dos cartões postais da Suíça? O governo paga para esse produtor manter essa estrutura. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito surpreso. Falei: gente, mas como que é bonito essa consciência que eles têm de manter viva a tradição do país. Porque eles sabem que nesse produtor rural, que está lá no interior, fazendo essa produção, ele está, na verdade, mantendo o cerne, né, a essência do povo. Ele é um dos que mantém viva a história dele. É isso que o nosso governo peca, né, ao deixar as nossas manifestações meio de lado. E aí eu pergunto para vocês, qual que seria, né, sobre essa questão da identidade, eu convido vocês a pensar, em vez de a gente pensar em uma identidade nacional, vamos pensar numa identidade familiar. Em vez de pensar macro, vamos pensar menor, né, num grupo social menor, que é a família. Se cada um aqui conhece a sua história da família, de onde veio o pai, a mãe, o avô, a avó, né? Cada família tem a sua tradição, tem os seus costumes, tem a sua celebração, tem as suas cerimônias. E é isso que faz vocês entenderem enquanto pessoa. Carregar ali a sua história. Imagina se você não conhecesse nada, não conhecesse de onde você veio,
né? Quem são, qual a história da sua família. Ia dar uma sensação de estar perdido num ambiente. O paralelo isso, a gente pode fazer uma relação com o folclore, que é o folclore que faz a gente ter essa identidade do que é ser brasileiro, do que é ser realmente, né, pertencente a esse país, como uma nação. E o caminho para a mudança disso, para a gente ter um olhar diferente sobre o folclore, eu não tenho dúvidas, que é o conhecimento, que é a gente trabalhar com educação. A partir do momento que o povo conhece a sua história, conhece as suas tradições, a gente pode mudar o olhar disso tudo. E aí eu queria dar 2 exemplos que aconteceram, né, que vocês vão saber aí. Um é das Olimpíadas, em 2016. Foi um momento, para todo mundo que é pesquisador de folclore, das tradições populares, das Olimpíadas foi muito interessante. Que foi um momento que o Brasil foi colocado em xeque. Falou assim, na Olimpíada, na abertura das Olimpíadas, o país sede se apresenta, né? E aí o Brasil ia ter que se olhar. A gente ia ter que buscar nas nossas tradições para poder se apresentar. Então foi uma expectativa. E, por sorte, foi muito bonito. Né, naquela abertura, lógico, restrita, mas mostrou um pouco da nossa história, um pouco dos nossos ritmos. E foi nítido ver a reação das pessoas. Né? Depois, em comentários de internet, em bate-papo, as pessoas comentando, com um orgulho de ter visto o seu país sendo representado, de ter visto a sua história sendo apresentada para o mundo. Então, nisso despertou em muitas pessoas essa alegria de ser brasileiro. Falar, nossa, eu faço parte disso, e eu nem sabia que meu país tinha tudo isso. Né? E aí começa a despertar a curiosidade, né, sobre o que é. E uma outra situação é eu sou de Franca, lá a gente tem um espaço que chama Centro Cultural Cangoma, que é um espaço de pesquisa e produção das tradições populares, né, da cultura popular brasileira. E dentre as atividades que a gente trabalha com maracatu de baque virado, que é um ritmo tradicional de Pernambuco, que faz parte do ciclo carnavalesco. Em 2007, a gente fez a primeira saída nossa com um cortejo de maracatu, né, no carnaval. E foi muito engraçado ver a reação das pessoas. Que elas olhavam aquele grupo de pessoas, que era um grupo pequeno, tocando, e era um monte de maluco tocando na rua. Né? Era um olhar de estranhamento, um olhar de, nossa, o que é isso? Muita gente fechava a janela, ninguém acompanhava o cortejo, pouquinhas pessoas seguiam a gente tocando. Mas a gente não desistiu, a gente continuou o trabalho. Em 2008 a coisa foi aumentando e foi passando o tempo. Durante o ano todo a gente fazendo trabalho com oficinas, com crianças, com professores, saindo, tocando, fazendo apresentações em praças, escolas, centros comunitários. E com o tempo esse olhar foi se modificando. Até que em 2014 a gente montou um bloco de carnaval, que a essência do bloco é o trabalho com os ritmos tradicionais do carnaval brasileiro. Não só o maracatu. O maracatu, a marchinha, o samba reggae, o ijexá. Em 2014 já tinham mais de 500 pessoas acompanhando. No ano seguinte já foi para 1.500. No outro ano, 3.000. E a coisa foi pegando corpo até chegar nesse ano. Cada dia a gente sai 2 dias com 7.000 pessoas. O que se dá nisso para mim? Foi apresentar esse conteúdo. O que antes era um olhar de estranhamento, que as pessoas olhavam e não conheciam, aquilo começou a ser familiar, deixou de ser estranho. Então, não tenho dúvida que o conhecimento é o que move tudo. O que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, a gente tendo essa prosa aqui, pode já modificar alguma coisa. De repente, se alguém foi embora pensando, nossa, não, o folclore não é só o saci, o folclore não. Né? De repente, tem alguém que tem um familiar, poxa, meu parente ele toca numa folia de reis, eu nunca pensei nisso. Né? Ele poderia, né, dar o valor para ele. Assim. A escola, eu acredito que é o centro maior de formação aí, né, que poderia desenvolver um trabalho. E o trabalho com o folclore na escola ainda é muito, muito, muito restrito. Né? E isso eu acho que é uma das causas de todo mundo aqui, quando fala folclore, todo mundo pensar em lendas. Porque a escola, infelizmente, dissemina só essa linha de pensamento. Chegou dia 22 de agosto, projeto de folclore, escola enche de cartazes das lendas. Né? Saci, música em cabeça e tal. Todo mundo sai pensando isso. E aí eu penso que poderia ser muito, muito diferente. Em vez do folclore ser um projeto, ele poderia ser um processo. Na verdade, um processo constante de busca de um autoconhecimento como brasileiro. Né? A escola poderia, né, incentivar, na verdade, fazer cada aluno, né, desenvolver dentro daquele ambiente o orgulho de ser brasileiro, de identificar suas raízes. Por exemplo, na festa junina.
Muitas escolas, eu já vi acontecer isso, de falar, não, a festa junina a gente não trabalha com... A nossa não é festa caipira, a nossa é festa country, que nada mais é que o caipira norte-americano, para mostrar como que a gente tem a tendência de valorizar o que é de fora, né? E a festa junina é uma coisa nossa, a gente tem que valorizar a cultura caipira. A gente aqui na nossa região nós somos herdeiros da cultura caipira. E o caipira muitas vezes é usado como um xingamento, vocês já perceberam isso? Que é o cúmulo da desvalorização. O que é a essência da nossa cultura, eu já vi professores acontecendo isso, olhando e falando, oh, o aluno é caipira. Claro que é. Nós somos caipiras, nós somos descendentes, assim como tem o descendente da cultura caiçara, quilombola, e assim por diante. Então, é trabalhar essa consciência do orgulho de ser brasileiro, constantemente, não só no dia 22 de agosto. Pensar o tempo inteiro da importância de desenvolver a nossa identidade, da gente se valorizar. E é só assim, desenvolvendo a nossa identidade, que a gente vai se fortalecer enquanto nação, para bater no peito e ter orgulho de ser brasileiro. E aí, para mim, o estudo de folclore poderia se resumir numa frase, que é ser brasileiro. O que faz a gente se entender enquanto brasileiro. Aí eu deixo a questão para vocês e agradeço muito a atenção aí. Obrigado mesmo.